Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo apenas o verso de número 6. Mateus 5, 6. Diz assim: bem-aventurado ou abençoado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ler comigo? Diga assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu não sei se você já viveu a experiência de passar por um longo período, um dia inteiro, talvez até mais de um dia, com sede, ou se não com fome. Uma pessoa, quando ela está sedenta, ela começa até mesmo a entrar em desespero. Porque tudo que ela pensa é na água. Ela anseia, ela deseja, e ela sai procurando a todo custo. E uma pessoa com sede, se encontrar uma garrafa d'água por um preço altíssimo, é capaz dela comprar para matar a sede. Porque fome e sede é algo, preste atenção, é algo básico para a nossa sobrevivência. Por isso que nós temos sede, nós temos fome, para que a gente continue vivendo. Aquele que não come, ou deixa completamente de comer, ou não bebe uma água pura, cristalina, acaba morrendo. A palavra, de forma maravilhosa, ela diz bem-aventurado, ou seja, abençoado, ou feliz daquele que tem fome e sede, mas de justiça. Diz aqui a palavra do Senhor. Ter fome e sede de justiça, e isso nós só vamos encontrar no Senhor. Diz a palavra que aquele que tem fome e sede de justiça será farto, será saciado. Deus não vai deixar morrer de sede ou de fome, de justiça, porque o próprio Senhor vai saciar, vai matar essa fome. Mas a fome, ela provoca em nós uma coisa chamada atitude. Uma pessoa faminta, ela passa a ter atitude. E atitude, querido, traz mudança. Atitude revela aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei se foi claro. Uma atitude revela aquilo que Deus tem, aquilo que Deus pode e aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, um coração faminto e sedento, um coração desesperado por Deus, desesperado por justiça, não se aquieta, não fica parado. Começa a se movimentar, começa a buscar uma forma de saciar essa fome, de matar essa sede. Evangelho de Mateus capítulo 6,
verso de número 33, tem uma passagem tão poderosa e às vezes nós não consideramos essa passagem. E nós devemos pensar mais a respeito dessa passagem. E ela diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diz a palavra, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quase sempre nós buscamos ao contrário. Buscamos aquilo que precisamos e deixamos o reino de Deus e a sua justiça em segundo plano. Então estamos agindo de forma equivocada. O ensino é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus traz esse ensinamento. Jesus fala de algo tão básico, de algo tão claro, que é fome e que é também sede. E nós entenderemos que quando temos fome, quando temos sede de justiça, na verdade estamos demonstrando que estamos amadurecendo. Por quê? Porque nós estamos observando os ensinamentos do Senhor. Isso é maturidade. O caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos fala que os discípulos do Senhor Jesus, após a morte de Jesus, estavam reunidos em um só lugar. Aqueles homens que haviam deixado os seus barcos, haviam deixado as suas redes, aquelas pessoas que haviam deixado tudo para trás, aquelas pessoas que caminharam com Jesus e que durante 3 anos tiveram um amadurecimento, ou seja, tiveram um tratamento, aprenderam a ter uma coisa chamada disciplina. Eles estavam num só lugar quando receberam o poder do Espírito Santo. Maturidade, querido, vem com uma coisa chamada tratamento de Deus. E Deus te quer mais maduro, mais madura. Deus quer homens e mulheres que sejam amadurecidos na palavra. Por isso Paulo em 1 Coríntios ele diz assim: quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu não sou mais uma criança. Por quê? Porque passou a ter uma coisa chamada maturidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta: como é que você reage quando recebe um tratamento da parte de Deus? Você reclama? Se rebela? Acha ruim? Começa a maldizer? Qual é a sua reação quando Deus começa a imprimir em você uma pressão? Você sabia que pressão traz expansão? Quando somos pressionados, necessariamente nós precisamos crescer, melhorar. Nós melhoramos quando, diante daquilo que Deus colocou à nossa frente, tomamos as atitudes corretas. E aí, nós sairemos ou deixaremos algumas coisas para trás, deixaremos algumas situações para trás, quando aprendemos a ter fome e sede de justiça. É assim que o Senhor nos ensina.
Porque quando se tem fome, quando se tem sede, você se torna uma pessoa focada, você quer beber água, você quer alimentar, comer, nem que seja um pedaço de pão velho, mas você passa a ser uma pessoa focada. E Deus sempre vai saciar a sua fome e a sua sede de justiça. O rei Davi, certamente um homem que marcou de forma poderosa a nação de Israel. Davi estava passando por um tratamento de Deus, ele estava no deserto de Judá, quando ele escreveu o Salmo de número 63, e ele diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti busco de dia e de noite, e a minha alma tem sede de Ti. Davi estava sendo perseguido, estava literalmente passando por um deserto, e ele diz assim: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida e exausta e sem água. Ali não tinha nenhuma água, porque era uma região de deserto. Davi estava enfrentando uma batalha tremenda, correndo o risco de perder a vida e perder também o seu reino. E ainda assim, Davi, porque tinha fome e sede de justiça, Davi escreve essa poesia, esse salmo maravilhoso. Sabe, queridos, enquanto não aprendermos a ter fome e sede das coisas do Senhor, se você não aprende a ter fome e sede das coisas do Senhor, certamente Deus continuará sendo o segundo plano na sua vida. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, por favor, o Salmo de número 42, escrito também por Davi. Ele diz assim: como a corça suspira pelas correntes de água, assim por Ti, ó Deus, anseia a minha alma. Preste atenção. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por Ti, ó Deus, anseia a minha alma. A corça é um animal pequeno, muito ágil, mas a corça também é um animalzinho muito arisco. E ela, normalmente, ela não tem um paradeiro. A corça, ela vai de um lugar para o outro, vai do outro para o outro, e ela tem o olfato privilegiado. Ela é capaz de sentir o cheiro. Olha, preste atenção, ela é capaz de sentir o cheiro das águas, ou de uma fonte, ou de um riacho, a quilômetros e quilômetros. Ela começa a sentir o cheiro daquela água, e ela vai em disparada em relação àquela água. Nós precisamos aprender com a corça. Precisamos aprender, porque tantas vezes nós criamos alguns reinos, nós criamos alguns castelos para nós mesmos e nos enclausuramos aqui. É verdade. O status, a profissão, eu não sei, a acomodação, e acabamos ficando parados e alimentamos de coisas muitas vezes estragadas. E quando se alimenta de uma coisa estragada, claro que sacia a fome provisoriamente, mas tem uma consequência, porque uma comida estragada traz enfermidades. Uma água suja não dá certo,
traz doenças, traz problemas para a saúde. O salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas. A corça tem algo muito interessante, porque ela é muito veloz, e quando ela está com sede, ou machucada, ferida, ela sai saltitante, ela pula os obstáculos, ela corre em direção às correntes de água, ou o lugar onde tem uma fonte de água. Só que durante a sua corrida, a sua caminhada, ela vai exalando um cheiro de suor, que não é nada agradável. Mas o problema não é esse, porque os predadores da corça também sentem, a longa distância sentem aquele cheiro. Aí logo eles começam a imaginar em um banquete suculento, porque o mau cheiro do suor da corça atrai os seus predadores. Mas quando a corça chega ao seu lugar, quando ela chega às águas e sacia sua sede, imediatamente aquele mau cheiro se acaba. Quantas vezes nós andamos por aí, mal cheirosos, por aquilo que estamos fazendo, e aí nos tornamos presa fácil para o inimigo. Mas nós sabemos, querido, que quando nós chegamos naquele que é a fonte, naquele que é o autor, naquele que é verdadeiramente água viva, que é o Senhor Jesus, o mau odor sai da nossa vida, e o inimigo já não pode mais te tocar. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Jesus é o único que pode matar a sua sede verdadeiramente, e é por isso que a palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça. Jesus está sugerindo que nós precisamos ter fome, que nós precisamos também ter sede. Se não tivermos sede, o culto se torna segundo plano, o futebol se torna mais importante. Se não tivermos sede, deixamos de vir à casa do Senhor. Se não tivermos fome e sede, deixamos de congregar. Se não tivermos fome e sede, deixamos de ouvir as canções que louvam ao Senhor. Se não tivermos fome e sede, acabamos distantes, porque na verdade deixaremos de buscar. E a palavra ensina que quando nós buscamos, aí nós encontramos. Quando nós batemos, a porta se abre. E quando nós pedimos, o Senhor coloca nas nossas mãos aquilo que nós mais precisamos. Então o verdadeiro cristão precisa carregar dentro de si essa inquietação, essa fome, essa sede, esse desejo profundo. Eu preciso do Senhor, eu necessito das coisas do Senhor, eu não posso deixar de congregar, eu não posso deixar de ouvir as coisas do Senhor. Mas também precisamos tomar cuidado com as coisas que acabam, ou com os alimentos que acabam tirando essa fome que nós precisamos ter do Senhor. Precisamos ter fome e sede de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Davi, diz as Escrituras, que ele se compara a uma corça, e ele diz assim, como a corça precisa de água,
assim é o meu desejo pelo Senhor. E Davi mostra isso verdadeiramente na prática, que ele era um homem que tinha sede e fome e sede de justiça. Davi, quando era bem pequeno ainda, conseguiu matar leões e ursos, que não pertencia a ele, mas pertencia ao seu pai, Jessé. Davi, porque estava conectado ao Senhor, matou um camarada muito grande chamado Golias. Mas Davi, durante a sua vida, durante o seu reinado, teve falhas? Sim, muitas falhas. Mas Davi, uma vez confrontado, uma vez que Davi sabia dos seus pecados, Davi fala em 2 Samuel 12, 13, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, Senhor, o Senhor me perdoa. Ou seja, Davi tinha a capacidade de reconhecer que havia falhado. E uma certa feita, quando estava ou teve a grande chance de derrotar, de destruir aquele que o perseguia, que era Saul, Davi deu uma chance a Saul. E quando Saul foi morto, não pelas mãos de Davi, ele chorou amargamente, porque Saul até então era rei sobre Israel. E um dia, Davi levou para dentro da sua casa Mefibosete, que era descendente de Saul. Isso é um homem que tem fome e sede de justiça. Nele se manifesta a glória de Deus. Eu quero dizer a você que bem-aventurado, diz a palavra, que abençoado, que feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque esse será saciado. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que o Senhor possa visitar o seu coração, tomar a sua vida em suas mãos. Quero convidar você a colocar a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela não poderá voltar vazia. Tome essa vida em tuas mãos, Pai. Tome essa família em tuas mãos. Tome essa nação em tuas mãos. Que sejamos sal e luz para trazer transformações, para trazer mudanças em nossa família, em nossa cidade e por onde quer que passarmos. Tome cada vida em tuas mãos. Queremos ter fome e sede de ti. Amém, amém e graças a Deus.